Muito obrigado, Josemar, pela iniciativa também, por essa palestra, pelo Clube da Quelonicultura, reforçar aí essa cadeia da criação de quelônios aí no estado do Amazonas, e também incentivar aí os alunos da Engenharia de Aquicultura de Presidente Figueiredo. Parabéns pela iniciativa. Eu vim aqui contar a nossa experiência do IFAM Campus Tabatinga, na criação de quelônios. Como fui apresentado aí, sou Jonas Garcês, engenheiro de pesca. Para falar de quelonicultura, chegar onde estamos hoje, tem todo um contexto histórico. O consumo de quelônio já existia na Amazônia antes da chegada dos europeus, né? Mas era apenas para subsistência e o consumo era mais esporádico, e as populações de quelônios viviam em equilíbrio. Já nos séculos 17 e 18, houve uma diminuição dos estoques naturais, porque eram coletados ovos nas praias para retirar o óleo e usar na iluminação pública, principalmente nas duas principais cidades na época, que é Manaus e Belém. E até o ano de 1967, os quelônios eram de ninguém, e a captura e o comércio crescia e era comum, né? Mas, a partir deste ano, em 67, esses quelônios foram protegidos pela criação da Lei da Fauna. Mesmo assim, com a lei, a população acostumada a comer quelônios comprava de forma clandestina, e em 1992 surgiu uma portaria autorizando a criação em cativeiro. Então, a criação de quelônios surgiu como uma das formas de acabar com o tráfico e também é uma das formas de conservação dessas espécies. Mas esse tema de criação de quelônios comercial, ele será abordado por outros colegas aqui nas próximas palestras do Clube da Quelonicultura. Mas a criação de quelônios do IFAM Tabatinga, ela tem como finalidade manter essas espécies para fins de pesquisa, ensino e extensão. Iniciamos a quelonicultura em maio de 2019, e esses animais chegaram por meio de doação de órgãos de fiscalização ambiental que tem ali na cidade de Tabatinga, né? A unidade de quelonicultura, então, ela serve para a realização de aulas práticas para os cursos técnicos que existem ali no campus, que são cursos no eixo ambiental e agrárias. E o projeto principal da quelonicultura ali no IFAM é o fomento de filhotes nascidos no campus para incentivar a criação comercial de quelônios na região do Alto Solimões e também soltura desses filhotes que nascerem ali em lagos onde não existem mais ou são raros a presença desses animais. Mas esse projeto ainda não ocorreu e estamos planejando aí para início de 2024 iniciar essa ideia em parceria com outras instituições ali do município, mesmo porque a estrutura atual da quelonicultura ali no campus não suporta o nascimento de filhotes anualmente. Aqui nós temos a imagem do nosso campus, em Tabatinga. Aqui são as unidades de produção e aquicultura. A gente chama Unidade Educacional de Produção, também conhecida como UEP. Lá no campus tem tantas UEPs de produção vegetal quanto de produção animal. E dentro da produção animal temos a UEP de aquicultura, que ela envolve a piscicultura e também a criação de quelônios. O EP é nada mais do que como fosse uma sala a céu aberto, onde os alunos possam estar realizando ali aulas práticas. Se vocês observarem a estrutura, né, física do campus Tabatinga é idêntica ao do campus Figueiredo. As mesmas infraestruturas. Bom, como que iniciamos essas instalações? A quelonicultura, ela tem um viveiro à parte da piscicultura, né? Em parceria com a prefeitura de Tabatinga, eles nos cederam uma retroescavadeira, né? E os profissionais ali para retro, e foi feito, a primeira fase, foi feita a limpeza da área. Para fazer a limpeza, a retro, eu coloquei aqui a questão de horas, para também terem uma noção, né, de repente, para quanto que vão pagar para uma reta escavadeira, está construindo ali um viveiro para a criação de quelônios. A Retro gastou 4 horas fazendo a limpeza do terreno.
que foi isso? Ela retirou ali a camada de matéria orgânica, retirou tocos e raízes que tinham ali nessa área. Então, todo esse processo demorou 4 horas. Em seguida, houve a escavação. A escavação, ela demorou cerca de 6 horas. A retro, ela cavou cerca de 1 metro, 1,20 m. E o barro que tinha ali, da escavação, ela jogou para a lateral, onde fez com que aumentasse a profundidade do viveiro, né? Ficando um sistema de construção escavado. E, a partir disso, houve o acabamento. O acabamento foram mais 3 horas de retro. Então, para a gente construir esse viveiro aí, medindo 8 por 18, deixa eu calcular aqui, foram 13 horas, né, de trabalho direto de retroescavadeira, tá? E para o acabamento é quando ele pega esse barro que ele jogou para a lateral e faz todo o nivelamento, a compactação e também compacta os taludes, né? E isso demorou cerca de 3 horas. Em seguida, houve a finalização, né? Para fazer a finalização, já foram os alunos, na época do curso técnico de recurso pesqueiro e agropecuária. O que fizeram? O plantio de gramas ao redor, né? A grama ela é fundamental para que não ocorra lixiviação do solo, né? Para manter ali os taludes. Também foram feitas as cercas, né? Essas cercas elas foram aproveitadas de uma construção, de um canteiro de obras que teve ali no campus, e cercaram todo o viveiro, tá? Lembrando que toda criação de quelônios é obrigatório o uso de cerca, né, para evitar a fuga desses animais, porque eles também, apesar de ser aquático, eles também, eles andam como animais terrestres, tá? Eles se deslocam para outros viveiros, então por isso tem que ser circulado, tá? Protegido. E essa foi uma das formas mais baratas e em contas que nós tivemos ali no campus para cercar esses viveiros. Então, lá tem um viveiro medindo 8 por 18 metros, ele ficou com uma profundidade de 1,8 metros. A praia, ela está numa altura em relação ao nível da água superior a 1,5 m, né? A praia é fundamental, depois eu vou falar um pouco mais sobre a praia artificial. Atualmente, a densidade lá está de 0,6 animais por metro quadrado. Mas eu quero deixar aqui para vocês que o recomendado para a criação de quelônios é uma densidade de 0,4 animais por metro quadrado. Então, está numa densidade superior ao recomendado. Mas isso aqui, a gente vai fazer algum tipo de manejo aqui para diminuir essa densidade. Como que esses animais chegaram, né? Esses animais foram oriundos de apreensões de órgãos de fiscalização. Lá em Tabatinga tem a Força Nacional, tem a Polícia Federal, a Polícia Ambiental, tem a ADAF, né? Esses animais chegaram bastante debilitados, eram animais que estavam mais de 30 dias fora do seu ambiente natural, então eles estavam dentro de quartinhos, presos, amontoados uns sobre os outros, né, ali por quase um mês, e eles chegaram no campus desidratados, com ferimentos tanto no casco quanto nas patas, e assim que eles chegaram, primeira coisa, fizemos a medição desses animais, pesagem, e colocamos eles em quarentena. E foi quando observamos que esses animais estavam bastante desidratados. Imagina, um animal é aquático, ele está ali há 30 dias fora da água, né? Então, muitos deles, inclusive, ficaram até flutuando. E, com o tempo depois, eles foram afundando. E alimentação. Uma alimentação forte para eles poderem recuperarem também a saúde deles. Fizemos a limpeza dos ferimentos, né, também antes de fazer a soltura. Então, esses animais entraram em quarentena lá conosco. Alguns animais já chegaram até mortos também, de tão fracos que estavam. Bom, quais são as espécies que tem lá no campus? Tem a Podocnemis expansa. Essa é a famosa tartaruga da Amazônia. Ela chega aí a 1 metro e pesando 70 quilos, né? Também tem o Sextuberculata, lá na região é conhecido como Iaçá,
Outras regiões da Amazônia também chamam de pitiu. Ela tem o casco mais invernizado, coloração marrom clara. Ela é mais comum em rios de água branca, tá? E é uma espécie menor, chegando aí a 3,5 kg. Também tem o tracajá. Tracajá, ele tem a coloração mais escura. Uma das características dele, quando jovem, é essas pintinhas na cabeça, né? Ele é o quelônio, assim, o mais abundante nos habitats da Amazônia, né? Ele vive em maioria dos ambientes aquáticos. Também tem o jabuti. O jabuti, ele é um quelônio terrestre. Ele é criado solto no ambiente terrestre. E também temos outras espécies, conhecidas como matá-matá e ulalá. Essas espécies aqui, elas são espécies que habitam naturalmente a região lá, e como o IFAM está entrando, o terreno lá foi invadido, foram destruídos, questão da floresta nativa que tinha, reserva legal que tinha dentro do campus, e essas espécies eram comuns ali nos igarapés, então com a invasão das pessoas ali no campus, essas espécies nós colocamos ela lá junto com a quelonicultura, mas que na próxima oportunidade que tiver, elas serão soltas em um ambiente natural similar onde elas estavam e também protegido. E o que tem ali no campus Tabatinga? Né? Temos essas 6 espécies, são 86 exemplares de tracajá. Esses tracajás eles têm uma média aí de 6 a 20 anos. A tartaruga da Amazônia tem 5 exemplares, são animais entre 4 e 12 anos. Temos 3 exemplares de iaçá. Aí temos um matá-matá, um lalá e 5 jabutis. Os animais, os quelônios, são alimentados com ração comercial para peixe. Tá? Não existe no comércio uma ração específica para quelônios. Inclusive, na quelonicultura comercial, também é utilizada ração comercial para peixe. Os animais adultos, eles se alimentam de ração comercial de 25% a 28% de proteína, são pellets aí de 10 milímetros, é fornecido uma vez ao dia. Então, são os próprios alunos, estagiários que fazem essa alimentação. Eles fazem a alimentação junto no mesmo horário que fazem a alimentação dos peixes lá do campus. Os filhotes, eles são alimentados com ração inicial de 38% a 42%, aí o pellet variando aí de 2 a 4 milímetros. Os filhotes é recomendado comerem no mínimo 2 vezes ao dia, mas quando em dias mais ensolarados, eles são alimentados 3 vezes ao dia. Quanto mais quente, o metabolismo dele está funcionando legal, então dá para fornecer 3 vezes ao dia sem problemas. Isso aí até o primeiro ano de vida. Quanto à qualidade da água, né? A temperatura média do viveiro de Quelôndia é cerca de 28 graus. Esse 28 graus aí está dentro aí dos padrões de viveiros escavados na Amazônia, tá? Qualquer criação de peixes, se vocês forem lá medir, tá, fica variando aí entre 25 a 30 graus. O que é uma característica da criação de quelônios é a transparência da água, ela é um pouco mais baixa do que na piscicultura, tá? Mesmo porque os quelônios rastejam o fundo do viveiro, então sobe sedimentos, então por isso que a transparência da água lá é de 13 centímetros. Isso aí para a piscicultura não é tão recomendado. Mas água que tem quelônios, sempre a transparência vai ser menor do que na piscicultura. Né? Mas também, como a densidade está um pouco elevada, se diminuir a densidade e renovar a água, essa transparência aí diminui. O oxigênio, as tartarugas não respiram embaixo d'água. Tá? Então, a gente não fica tanto controlando o oxigênio para a questão da criação de quelônios do animal em si. Mas é fundamental que o oxigênio esteja ali por volta de 5, porque também isso vai estar mostrando todas as outras características físicas e químicas da água, também vão estar adequadas também para os outros organismos aquáticos, né? O pH também, ele tem que estar ali próximo de 7, tá? E toda água com quelonicultura vai ter sempre compostos nitrogenados, porque os animais também, eles urinam e defecam bastante. O que é recomendado para a criação de quelônios é que o sistema ele tenha um esvaziamento total
do viveiro quando necessário. Tá? Essa aí é uma diferença para a piscicultura. É obrigatório pela legislação, ele tem que ter esvaziamento total. Tá? Quando necessário, ele tem que esvaziar o viveiro. A reprodução de quelônios lá no campus, ela ocorreu ali no mês de junho e julho. Tá? É, na região ali próxima a Manaus, é um pouco mais atrasado. Os quelônios desovam ali mês de setembro, é o período da seca. Mas lá para o Alto Solimões, né, lá no campus, eles reproduziram aí no mês de junho e julho, até agosto, início de agosto também tem reprodução. Quando fizeram a reprodução, o que é registrado? A data que foi desovado, que espécie que desovou, o número de ovos. O número de ovos a gente pode contar, se ninguém mexer naquele ninho, pode contar durante a eclosão. Mas se aquele ninho tiver necessidade de transferência, aproveita e registra o número de ovos. Esses dados aqui, todos eles ficam numa ficha única. Tá? Então, também a profundidade e a largura do ninho, esses dados também são medidos assim que ocorre a eclosão. É bom também ter a distância do nível em relação à água, porque se esse ninho tiver, vamos dar um exemplo, um tracajá desova a 25 centímetros de profundidade, a tartaruga vai desovar a 75 centímetros de profundidade, e se essa praia for baixa em relação ao nível do viveiro, os ovos que estão ali embaixo podem estragar. Então, por isso que é importante saber qual é em relação ao nível da água que está a altura desse ninho. Tá? E também é registrado durante a eclosão o número de ovos ali inférteis, predados, gorados, cozidos, número de natimortos e a data da eclosão. A temperatura de incubação, nós colocamos ali por volta de 30 dias, colocamos durante uma semana o termômetro e verificamos a temperatura média da praia. Tá? Então, lá no campus, já foram registrados 42 ninhos de tracajá. A média de ovos lá foi de 14,33 ovos. Né? Em relação ao nível da água, esses ninhos estão a cerca de 1,5 m, tá, de altura. A profundidade e a largura da covas, o tracajá desova com 21 centímetros e a largura cerca de 15 centímetros. Olha aí outra coisa que é interessante também, é a temperatura média de incubação. Lá foi de 32 graus. Né? 32 graus, não sei se vocês sabem, mas o quelônio, o sexo, é definido pela temperatura. Então, lá de alguns animais que nasceram dos natimortos, assim que nós verificamos esses filhotinhos, estavam mortos dentro do ovo, nós abrimos e na lupa fomos tentar olhar a gônada para saber se era um macho ou fêmea. Então, com 32 graus, a tendência é que nasça mais fêmea do que macho. Então, pegamos 5 filhotinhos, desses 5, tinham 4 fêmeas e um macho. Então, é importante também a temperatura para o controle do sexo dos animais, tá? Quanto aos dados reprodutivos, a eclosão lá foi média de 36%. Tá um pouco baixa, né? Mas onde que a gente pode melhorar aí? Nos ovos gorados, nos ovos predados, né? 11% de ovos predados. Como que esses ovos são predados? Pode entrar alguns animais lá na praia, né? Ou às vezes também formiga. É muito comum, dependendo do ambiente, tem o jacuraru. Jacuraru, ele é um predador nativo de ovos de quelônios. Tem lá na região, né, próximo também. Então, é por isso, depois vou mostrar para vocês uma imagem, que a gente cerca a praia da desova, tá? Então, a gente pode estar melhorando aí para diminuir esses ovos predados. A formiga também, se deixa criar grama na praia artificial, vai ter presença de formiga, e a formiga vai comer os filhotinhos dentro dos ovos. Então, a gente pode estar melhorando aí nesses ovos predados. Os ovos gorados, ele está muito relacionado também à umidade, né? Esses embriões foram gerados, mas com o tempo eles não se desenvolveram, por ter sido alguma questão climática. Os ovos cozidos também, aqueles ovos que ficam mais na superfície, os últimos ovos,
próximo ali da superfície. Quem já pisou aí na areia sabe que na hora do sol quente, 2 horas da tarde, né, a praia está muito quente. Então, se aquela praia, alguns picos de dias quentes, a praia chegar a 60 graus, aqueles ovos que estão ali na superfície, eles vão cozinhar. Né? Os ovos inférteis, isso aí a gente não tem como controlar, a gente não tem como controlar aí os ovos inférteis, nem os natimortos, né? Mas os ovos inférteis, eles, com 60 dias, quando a gente abre ali, esse ovo não gerou embrião, ele está intacto, quase como no dia da postura da fêmea. Né? O tracajá e a tartaruga, a eclosão ocorre ali próximo de 60 dias. Assim que os filhotes nascem, eles vão para um berçário. O berçário também é um viveiro menor, tem que ser circulado também para evitar fuga. É ideal, nos primeiros dias, colocar uma tela de proteção, tá? Porque também o gavião, ele vem comer esses filhotes na hora que eles estão se esquentando. No berçário, é recomendado colocar troncos de madeira, como vocês estão vendo aí na imagem. Na hora do sol quente, esses animais vêm se esquentar, isso é característica dos quelônios, tá? E eles vão ficar aqui no berçário 6 meses a 1 mês, dependendo da infraestrutura que tiver dentro da propriedade. Mas lá no campus, os filhotes ficaram o primeiro ano dele dentro do berçário. Depois ele pode entrar lá com o plantel dos adultos. A gente pode colocar os filhotinhos junto com os adultos não vão estar predando, mas eles vão crescer menos, porque na hora que você está jogando a ração, os quelônios adultos vão estar se alimentando primeiro, né? Vai ter essa competição. E também o pellet da ração que a gente joga para os adultos, os filhotinhos não vão estar conseguindo comer. Então, por isso que no primeiro ano, o filhotinho tem que estar no berçário separado. Ali ele vai crescer, vai estar mais resistente, vai estar mais ágil, e depois ele pode entrar para Na criação comercial, depois da fase de berçário, ele vai para um tanque de engorda, ele nem se junta com os animais de reprodução. Mas lá no campus, terminou essa fase da reprodução, do berçário, dá para colocar eles lá, mas, como eu falei, a finalidade do campus lá não é fazer a engorda desses animais, é ter esses filhotes para uma posterior soltura na natureza ou incentivar a criação comercial lá na região. Bom, que atividades a gente pode estar realizando com a criação de quelônios ali? Tivemos bastante aulas práticas, né, dos cursos, principalmente dos cursos de técnica agropecuária e recursos pesqueiros, e como tinha aulas... Professor Janderson, só um momentinho antes do senhor passar para esse outro tópico, tem duas perguntas aqui a esse assunto que o senhor falou. Primeiro, o professor Anderson Brelais, ele perguntou: Janderson, vocês não fazem transferências dos ninhos? Assim podemos dividir os ninhos em 2 ou 3 e melhorar a taxa de eclosão. No primeiro ano, a taxa de eclosão foi baixa. E para o segundo ano, nós fizemos isso. Os ovos ficaram 30 dias incubados na praia. Depois desses 30 dias, eles foram transferidos para uma outra área mais protegida, mais elevada, né? E ali a gente conseguiu uma eclosão de quase 90%. Então, melhorou bastante. Né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui do professor André Muniz, que ele pergunta: existe viabilidade econômica com o uso de ração? Não se utilizam restos de abatedouro próximos ao criatório? Lá nós alimentamos com a ração comercial, como também é uma escola agrícola, também tem produção vegetal, né? E às vezes sobras da casa de vegetação também dado aos animais também, tá? Mas lá a gente não recebe nada de nenhum outro frigorífico, resíduos industrial, não. É apenas ou ração comercial
ou sobras da produção vegetal que tem ali no campus mesmo, que excede e é fornecido aos animais. Já foi fornecido peixes também, né? Quando os animais estavam mais debilitados, nós fornecemos peixe para... peixe é uma fonte de proteína, né, boa, elevada, para esses animais se recuperarem logo. Beleza? Pode prosseguir, professor. Outra coisa que é interessante também, lá no campus, o curso técnico de recurso pesqueiro ser um curso noturno, as instalações da queloniculturas possuíam refletores, né? Isso também ajudava na fiscalização noturna, isso aí é interessante também. Então, a gente poderia estar realizando aulas práticas noturnas, normalmente, por causa desses refletores. Só que quando chegava o período reprodutivo, a gente mantinha esses refletores desligados. Quanto na reprodução, eu posso até voltar aqui, o que foi interessante, as noites que mais tiveram desova foram noites quentes e com lua, noites bastante escuras, tá? Então, essa aí foi uma característica, assim, bem... A gente pode estar falando para você, até por experiência, quando for uma noite bastante quente e escura, né, e nesse período aí de julho, que foi o mês que teve o maior período de desova lá, pode ter certeza que no outro dia tinha ninho lá na praia. Inclusive, registramos ninhos lá até 7 horas da manhã, elas desovando. Então, ter quelônios dentro de uma instituição de ensino, ela é importante para a realização de aulas práticas, como vocês estão vendo. Também ela é importante para você estar fazendo mini cursos e oficina, aí nos encontros de extensão, de pesquisa, ou pode ter algumas capacitações até para o produtor. Aí nós tivemos capacitações relacionadas à saúde. Na época foi feita a limpeza dos ferimentos dos animais com os alunos, então fizemos essa capacitação com eles. Também capacitação de chipagem desses animais. Todas as tartarugas, Podocydemus expansa, foram microchipadas. Então, foram os alunos em uma capacitação também, realizaram esta atividade. E isso foram várias atividades. A criação de quelônios também ela é importante para a educação ambiental, porque ali na instituição você vai receber visitas de crianças ali do município, né? Os quelônios atraem bastante as crianças. Também aí tivemos visita dos bombeiros mirins e outras escolas também ao redor. Quando eles vão visitar as unidades, sempre a gente pega os exemplares de quelônios para eles poderem conhecer a biologia, a questão conscientização ambiental, onde a gente pode estar falando que o consumo de quelônios apenas de criação comercial. A gente fala da importância dos quelônios para a natureza, né? Então, é bastante importante a gente estar com a quelonicultura para educação ambiental com as crianças ali do município também. E eles podem estar vendo, acompanhando, interessante essas visitas durante o período reprodutivo, que as próprias crianças vão observar como são os ninhos, inclusive algumas já tivemos visita lá, que no dia que eles estavam lá visitando, era o dia que estava ocorrendo o nascimento também dos filhotinhos. E isso, né, lá no campus também gerou algumas publicações, né? A primeira delas, nossa experiência, nós contamos, foi publicado nos Anais, no Encontro Internacional de Ensino e Pesquisa em Ciências da Amazônia, lá na UEA, onde nós relatamos todo esse processo de como foi a reprodução e a recuperação desses animais. E também, junto com o professor Anderson e o professor Paulo Andrade, baseado nessas nossas experiências, podemos também estar fazendo o guia técnico do NUPA Norte,
boas práticas na criação de quelônios amazônicos. E esse guia também pode ser baixado, aí o link, né, entrando no site do IFAM, e lá também está todo o manejo básico adequado para a criação de quelônios. É isso aí, agradeço aí os colegas, né, o Campus Tabatinga, lá tem os colegas lá da CEP, que iniciaram essa atividade da quelonicultura, a direção do campus, né, os colegas lá, o Gabriel, o Jameson, que iniciou também com a gente. Um abraço a todos aí, e também agradecer mais uma vez o convite, né, do Campus Figueiredo. Parabenizo a iniciativa de vocês, né, e espero também poder estar contribuindo, que outros campos possam também estar com essa experiência aí exitosa que nós tivemos em Tabatinga. À disposição de vocês agora. Tá certo, professor Janderson. Essas suas informações, elas são muito úteis para nós estudantes aqui, porque nós pretendemos também iniciar uma quelonicultura para fins de pesquisa aqui no campo de Presidente Figueiredo, assim como também outros podem, a partir dessa palestra, desse passo a passo, que ainda pode ser abordada a questão do licenciamento ambiental, e também ter essa experiência nos seus campos. Então, nós vamos aqui abrir o espaço para perguntas. Eu gostaria que nós tivéssemos aqui uma interação, uma dinâmica bem legal. Vocês podem abrir o microfone. Tem uma pergunta aqui do Davi, que ele pode abrir o microfone dele e fazer a pergunta. Professor Anderson Brelais, ele está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. Professor André Muniz, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Então, eu peço que o professor Anderson, o professor André e o Davi façam suas perguntas, façam suas colocações, e tantos mais queiram. Aí, em seguida, vamos ouvir o Colasso, já está na fila. Vamos lá, Davi, faz sua pergunta. Davi? Então, vamos passar aqui para o Colasso Ledson. Opa! A minha pergunta é assim, já que, como a gente está falando de quelonicultura e principalmente sobre um manejo, não é? Por que não, já que a gente está lidando com comunidades tradicionais ribeirinhas, começar as experimentações com essas próprias comunidades e principalmente as que já fazem ou têm algum projeto em andamento de proteção de quelônios? Um experimento para depois desse tipo de experimento estar implantando em ramais, em sítios vicinais, né? Porque assim, eles detêm praticamente quase todo o conhecimento, né, sobre a desova, período, transferência de cova, né, das quais eu acompanhei muito, né? Então, assim, o incremento dessas comunidades, ela ia fornecer, né, uma boa informação. Então, assim, qual o entrave para tirar isso aí e licenciar essas comunidades? O Amazonas teve um grande avanço na legislação. Há pouco tempo atrás, tinha uma dificuldade da criação comunitária, que inclusive eu acho que vai ser um dos próximos temas aí de outros palestrantes do Clube da Quelonicultura, vai estar falando mais sobre a criação comunitária de quelônios. Mas um dos avanços que houveram é que as comunidades que fazem manejo de quelônios nas praias, elas podem tirar uma porcentagem para a criação comunitária e elas puderem vender esses animais, que isso aí não existia e é uma legislação do governo atual. Obrigado. Em seguida, vamos ouvir a pergunta do Davi. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber sobre os animais que vieram da natureza, que se alimentavam de peixes, né, e de frutas, se eles tiveram dificuldade em comer a ração quando vocês passaram a alimentar eles com ração.
não tiveram dificuldade, mas como eu falei aqui, uma dos primeiros manejo alimentar que nós tivemos foi a alimentação, foi o fornecimento de peixe mesmo porque eles estavam debilitados, nós fornecemos o peixe, na própria instituição tem os viveiros, né? Então eles foram fornecidos peixe, e eles não tiveram dificuldades em aceitar a alimentação artificial. Entendi. Muito obrigado, professor. Lembrando aí que o Davi, ele é estudante de engenharia de agricultura, está no segundo período, Davi. Segundo. Agora vamos para uma pergunta aqui do Adilson. Boa noite a todos, boa noite, professor Janderson. Quando o senhor instalou esse projeto no campus, qual foi o meio de captação de verba? O senhor entrou em algum projeto? O senhor pediu por algum edital? Como foi feito? Ou foi recurso próprio do IPHAN? Foi somente parceria. Não teve parceria, e algumas coisas que a gente precisava, o campus teve como exemplo, algumas tubulações, né? O campus teve como providenciar. Foi parceria. A prefeitura cedeu a retroescavadeira, né? Então, ela cedeu também os motoristas. Então, só isso aí, né? Estou falando aí de 13 horas de economia. Se fosse pagar hoje uma reta para estar fazendo, né? Isso aí foi uma grande parceria, foi com a prefeitura. Os animais foram doados. E a instituição, ela mantém com os técnicos ali, com os estudantes e estagiários fornecendo alimentação. A ração é comprada pelo campus, né? Mas pela quantidade de animais, não sai tão caro, tá? A ração é algo que, no custeio do campus e para a própria manutenção do setor das UEPs, é possível estar mantendo, sim. E o campus também ele entrou com algumas tubulações que foi necessário para o sistema de abastecimento e drenagem. Colocamos tubos de 200 milímetros só, mas não teve recursos de projetos para... Não. Tem aqui uma pergunta do professor André Muniz. Quanto está a hora máquina aí em Tabatinga? Lá em Tabatinga, professor. Na época da construção, R$ 250. Está respondido. Alguém Obrigado. tem um outro valor aí, em outro lugar diferente, mais caro? Isso varia, né, de cada município. Sim. Sim, sim. E outra questão também de economia que nós tivemos lá, voltando à pergunta anterior, é a questão da tela de proteção, né, a cerca de proteção, que também foi tudo reaproveitado de madeiras de uma casa, de um canteiro de obras que teve da construção do ginásio. Aí eles desativaram o ginásio, o canteiro de obras, ficaram mestre de madeira e as telhas lá, e aproveitamos toda a madeira e a telha para construir. Beleza. Temos aqui uma pergunta do professor Heitor. Inclusive, o professor Heitor, ele é nosso professor aqui no campus, e ele está perguntando como está a situação do licenciamento para a quelonicultura no Amazonas. Também sobre a questão da qualidade da carne abatida. Da última vez que conversei com um especialista, este me informou que há alto risco de contaminação pelas bactérias do intestino. Os quelônios, o licenciamento era feito pelo IBAMA. O IBAMA repassou para o Estado. Então, hoje, o licenciamento da quelonicultura, ela é muito parecida com a da piscicultura, e ela é pelo IPAAM. Só que a diferença é que você faz o cadastro técnico federal no site do IBAMA, e lá tem a finalidade. Então, é feito o cadastro técnico federal, mas o licenciamento, ele é parecido com o da piscicultura no IPAAM, né? Quanto ao abate, no Amazonas não tem abatedouro que tenha CIF ou CI destinado para criação para quelônios, tá? Ninguém ainda teve esse investimento. Então, o quelônio ele é comercializado vivo. Então, cada um compra o quelônio lá na propriedade, ele vai ter um selo e vai ter um lacre e também uma nota fiscal ou um recibo do produtor. E nisso aí ele vai levar lá da propriedade. Tipo, a região próxima de Manaus, né, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. São os fornecedores de quelônios, né,
criação comercial. E eles levam esses animais e eles são abatidos em casa. Não existe quelônios abatidos, mortos em frigoríficos e oferecido para a população. E aí, professor Heitor, deu para tirar a dúvida? Beleza. Então, tem o cuidado da higiene, ele falou também lá, a higiene é fundamental, não estou falando apenas para o quelônio, para todos os animais em abate é fundamental. O que pode diferenciar de um abate mais humanizado e também higiênico, em relação ao que as outras pessoas fazem em casa, né, é que a gente já está saindo um pouco do infantabatinho, estamos falando aqui da criação comercial, né, e dando algumas dicas. É fundamental que haja uma higienização do animal. Um exemplo, você pegar esse animal, uma escova com água clorada e escovar o animal antes do abate, escovar, né, as patas, tirar aquele excesso de barro que tem ali. Então, faz uma higienização boa do animal e faz a sangria, né? E essa questão também, os quelônios possuem parasitas também. É fundamental que sejam carnes bem cozidas, né? Assim como os outros peixes, outros mamíferos, outros animais que a gente come, também a gente encontra parasita nos animais, tá? E no Amazonas, a gente tem que levar para casa. Só que tem que ter uma higiene, sim, porque no interior a gente é acostumado, a gente não, tipo, a gente vê as pessoas quando pegam o animal ali, só cortava a cabeça sem nenhuma forma de higienização, né? Nós temos aqui mais 4 perguntas, mais ou menos, e lembrando que o Meet aí tem duração de 1 hora, mas se vocês quiserem, nós podemos fazer um outro link e continuar com as perguntas. Como o professor colocou, né, a apresentação de hoje é mais para tratarmos do assunto de fins de pesquisa, mas é inevitável que surjam essas dúvidas e é bom porque temos a presença aqui de profissionais que podem responder. Professor Janderson, tem umas perguntas aqui, mas antes de ler essas perguntas, eu queria dizer que aqui neste livro organizado pelo professor Paulo Andrade, no capítulo 14, o senhor sabe muito bem disso, nós temos aqui o abate experimental da tartaruga da Amazônia. Né? Quem tiver curiosidade, está no capítulo 14. E as perguntas, professor, elas são as seguintes. Qual é a melhor forma de abate dos quelônios? E a outra pergunta, só podemos abater no momento do consumo? Qual a melhor forma de abate? Ou do manejo de higiene? Como não entendi. Ele perguntou qual a melhor forma de abate dos quelônios. Tem que ter sensibilização, tá? Aí nesse livro mesmo, ele tem todo o passo a passo. A sensibilização dos quelônios, muitas pessoas não fazem em casa, um outro diferencial, é colocar ele na água com gelo, porque ali, os quelônios, eles têm a temperatura corporal igual à temperatura do ambiente, é diferente de nós, né? Nós temos uma temperatura constante. Então, quando você coloca ele ali na água com gelo, ele vai amolecendo e vai ficar mais tranquilo, e a partir dali você tira para fazer sangria. Então, isso é uma melhor forma que tem de sensibilização, que essa prática ainda não é adotada pelas pessoas em casa. Tá? E eu vi também alguma pergunta aqui, comentando questão se pode passar doença para nós. É muito comum a salmonela, tá? A salmonela, se tiver no animal e ele não for bem higienizado, isso pode também passar para nós. Tá? Eu conheço pessoas e colegas que já tiveram crise de salmonela por causa de quelônios. A outra pergunta, só podemos abater no momento do consumo? Ele pode ser congelado em casa, mas ele pode ser congelado, não tem problema nenhum. Fazer o abate de forma higiênica e congelar a carne, dentro de casa não tem problema não. Mas no frigorífico e no comércio isso não vai encontrar porque não tem abatedouro que forneça tartaruga abatida. Seguindo aqui, eu acho que isso respondeu a pergunta do professor André Muniz.
O professor Anderson Brelas levantou a mão. Professor, pode abrir o seu microfone e pode falar. Pode colaborar também, o Anderson, grande parceiro aí. Cara, eu vou falar rapidinho, assim, por causa do tempo. Só dizer que a questão da salmonela, ela é tão comum quanto a do frango, né? Se a gente não processar bem o frango, tu vai ter problema com salmonela. Consumo do ovo, se não for bem higienizado. Então, é o mesmo cuidado, viu, Heitor? A questão de contaminação da carne por parasitas no intestino, assim como tem no peixe e vários outros animais domésticos e também silvestres, está cheio de parasita. Então, a gente precisa processar bem o alimento como qualquer outro animal, né? Pelo contrário, a gente tem que ressaltar os benefícios do consumo da carne de quelônio, principalmente para os povos tradicionais, né? Consumo dos ovos. O ovo gera uma vida, então tem todo tipo de nutriente e vitamina necessário para gerar uma vida. Então é importante para a manutenção da vida, principalmente das crianças, né? Que é rico em proteína, então vai ajudar na formação corporal, cerebral, enfim. Tem muitas vantagens. Estou vendo aqui o Bonfim com a sua câmera ligada. Bonfim, tu tem uma pergunta? Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem aqui. Na verdade, primeiro dar os parabéns aí, mais uma vez, né? Professor Janderson, que eu não conheço, mas estou tendo a oportunidade de conhecer aí via apresentação. Parabéns aí pela apresentação. Josimar pela iniciativa, colega Dilson e os demais que estão presentes aqui. Então, muito bom. É uma felicidade muito grande da minha parte fazer parte dessa programação. Josimar, coisas que a gente já tem, nós já temos discutido aí. Eu queria até ouvir um pouco o professor Janderson aí, alguém que tem um pouco, né, de vivência, de experiência, tem conhecimento disso. A gente sabe que a questão da água, a questão do resíduo, troca de água, a questão de oxigenação, essas coisas, tudo influencia no sistema de criação do animal. Não é diferente, óbvio, com a questão dos quelônios. Nos peixes, nós temos a influência da água, nitrito, nitrato, né, tendo em vista, como foi até falado pelo professor Janderson, que esse animal, ele excreta, ele urina muito, ele defeca muito, e eu entendo que, inclusive, existe uma riqueza, né? Existe uma riqueza aí de nutrientes na excreta desses animais. Nesse processo, professor, eu pergunto, lembrando que a aquaponia, né, que é a associação aí do peixe e dos vegetais, a partir do aproveitamento do nutriente, né, do peixe. Como é que está a questão da aquaponia, ou se existe estudos, existe ações práticas relacionando a aquaponia com a questão da quelonicultura? Nesse processo, se existe trabalho, já tem feito? Pode falar? Eu ainda não vi, mas os comunitários do projeto Pé de Pincha, assim que os filhotinhos nascem, eles mantêm aqueles animais em caixas d'água durante 3, 4 meses. E eles já comprovaram que o aproveitamento da água dali dos filhotes, na hora de fazer a lavagem, e colocar essa água lá no plantio da banana e na agricultura deles, as plantações ficam mais bonitas. Então, isso aí eu tenho experiência de caso nisso aí, mas em aquaponia ainda não vi, com trabalhos com quelônio. Excelente. Josimar, pode complementar, meu filho. Nós temos interesse, né, de fazermos pesquisa nesse sentido, Bonfim. Bonfim trabalha com a questão da aquaponia aqui em Presidente Figueiredo, e nós estamos conversando sobre essa possibilidade e a oportunidade dos profissionais aqui, dos professores, ela pode nos dar uma orientação melhor. Olha, está muito legal, está assim, vontade de continuar por mais tempo aqui nesse Meet, e só que nós vamos deixar esse gostinho de quero mais para o próximo Meet, tá?
Foi uma experiência muito boa. Nós vamos encerrar porque já estamos chegando no final do Meet, aqui ele tem a duração de 1 hora. Mas nós temos um grupo de WhatsApp onde nós estamos iniciando esse clube da Quelonicultura e nós podemos continuar agora mesmo lá no nosso grupo, fazendo perguntas e finalizando e tirando todas as dúvidas. Tudo certo? Então eu quero, nesse momento aqui, agradecer o professor Janderson pela brilhante palestra, abrir os nossos trabalhos, e eu tenho certeza que outros profissionais também trarão boas informações sobre a quelonicultura, inclusive já deixar o convite. O professor André Muniz também está à nossa disposição aí, se ele puder nos contribuir com uma palestra. Inclusive ele é professor no curso Multiplicadores Aquícolas de Criação de Répteis e Anfíbios. Então, muito obrigado a todos, espero que todos vocês tenham gostado, e o professor Janderson só pode dar as palavras finais e terminar o nosso meet. Não, agradeço mais uma vez o convite, né? A experiência também, está trocando essas experiências. Acredito que a quelonicultura, por ser um hábito mais comum da Amazônia, às vezes, né, para quem é de fora, isso pode dar até assim, um choque. Poxa, eles comem tartaruga, tudinho, mas a gente sabe que na Amazônia isso faz parte da nossa cultura alimentar, né? E a iniciativa, eu espero que seja uma ideia que dê muito certo, torço pelo Clube da Quelonicultura, que venha outras palestras aí melhores, e agradecer também aos colegas de trabalho do IFAM, estou vendo aqui alguns que estão aqui presentes, participaram, e também dar esse incentivo aí mais para vocês da Engenharia de Aquicultura, né? Pretendo aí em dezembro dar uma voltinha em Figueiredo e, quem sabe, visitar vocês aí no campus.